Então, estamos com as nossas aulas, e esse texto é um texto de Boaventura Souza Santos, filósofo português, tem uma relação muito direta com o Brasil, sempre vem ao Brasil, tem pesquisas aqui no Brasil, e é retirado do livro Pela Mão de Alice. Esse é um texto que trata da modernidade, da transição da modernidade para a pós-modernidade. Dentro dessa discussão que a gente já vem fazendo, eu disse para vocês na última aula, que esse bloco de discussão é o bloco de discutir a temporalidade. No caso, a modernidade que a gente já viu com o texto passado, e com esse texto, a modernidade e a pós-modernidade. Especialmente a transição ou a passagem. O texto, originalmente falando, ele se divide em três partes. Eu retirei uma parte do texto, eu não deixei porque é uma parte que diz respeito muito a Portugal, então eu retirei esta parte. E vamos trabalhar com duas partes, ou com duas teses, das teses que apresenta Boaventura, quando ele faz essa discussão sobre a modernidade e essa transição, ou essa passagem para esta nova temporalidade, no caso, essa nova é esta que estamos a vivenciar. O texto é um texto complexo, é um texto difícil, peço muita atenção de vocês na leitura desse texto, porque, especialmente, é praticamente a nossa última discussão, e uma discussão importante quando a gente quer entender o que se passa na vida cotidiana. Esse texto vai dar umas dicas. Comecemos então, e aí no início do texto tem uma metáfora do século infeliz. O autor diz: o século XX ficará na história ou nas histórias como um século infeliz. Alimentado e treinado pelo pai e pela mãe, o andrógeno século XIX, para ser um século prodígio, revelou-se um jovem frágil, dado às maleitas e aos azares. Aos 14 anos, teve uma doença grave que, tal como a tuberculose e a sífilis de então, demorou a curar e deixou para sempre um relógio. E tanto que, aos 39 anos, teve uma fortíssima recaída que o privou de gozar a pujança própria da meia-idade. Apesar de dado por clinicamente curado 6 anos depois, tem tido desde então uma saúde precária e muitos temem uma terceira recaída, certamente mortal. Uma tal história clínica tem nos vindo a convencer, a nós, cuja inocência está garantida por não termos escolhido nascer nesse século, que em vez de um século prodígio, nos coube um século idiota, dependente dos pais, incapaz de montar casa própria e ter uma vida autônoma. Então, essa metáfora, minha gente, que é uma metáfora do século XX, vai revelando o que o autor pensa sobre esse século. Lembrou muito um outro livro de um historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele trata o século XX como século breve, o breve século XX. Porque é um século que tinha tudo para ser bom, porque teve como grande laboratório o século XIX, que é o século da ciência, mas esse século XX traz as diversas desuniões entre os países mais ricos, e essas desuniões, elas se transformam em movimentos beligerantes. Nós vamos ter, como diz aí a metáfora, aos 14 anos uma doença, aos 39 anos, sem estar curado da primeira doença, outra doença. Portanto, é um século infeliz. Tem umas coisas boas, mas no contexto geral, tem muita desgraça. Só a gente pensar na capacidade não, mas nos instrumentos que o homem criou para a destruição. E aí os diversos tipos de armas
sejam elas da arma atômica até a arma biológica. Então, é um século que revela essas ações no âmbito da própria destruição da sociedade. Por isso que ele é breve, segundo Hobsbawm. Por isso que ele é infeliz, segundo Boaventura Souza Santos. Qual a proposta do autor com esse texto? O autor quer fazer do século XXI que não foi feito no século XX, já que existiam promessas e promessas para esse século XX, em função da proposta da modernidade. O mundo moderno e o pós-moderno nos países capitalistas centrais. Por que nos países capitalistas centrais? Por que não no Brasil? Porque as mudanças, elas acontecem primeiro nos países mais desenvolvidos. Nós também participamos desses processos de mudança. Muitas vezes, 30 anos depois, 20 anos depois. Quando a gente fala de pós-modernidade, por exemplo, a pós-modernidade é sentida na Europa no final da década de 60, mas a gente só vai sentir, de fato, essa pós-modernidade na década de 90 do século XX. Então, percebam que há uma diferença de tempo, mas existem lugares que as transformações ocorrem primeiro e que elas induzem outros lugares a fazerem parte destas transformações. Então, o que é isso? O que é o moderno ou a modernidade e essa transição para a pós-modernidade? E aí a gente chega na primeira tese. Temos duas teses. E hoje eu trabalho essa primeira, não vou trabalhar toda na aula de hoje, porque eu só consigo dar aula até a explicação do primeiro período do capitalismo. Mas a gente já começa a trabalhar ou explicar os argumentos do autor em função da formulação desta tese. Vou ler a tese para vocês. O paradigma cultural da modernidade constituiu-se antes de um modo de produção capitalista se ter tornado dominante e extinguir-se-á antes deste último ser dominante. Então, já tem um primeiro detalhe, já tem uma primeira assertiva do texto, do autor do texto, do Boaventura, que a modernidade é criada, é elaborada, é construída, é constituída antes que o sistema capitalista seja dominante. Mas o sistema capitalista vai ser dominante. E a modernidade se esfacela, se desfaz antes que o capitalismo deixe de ser dominante. E aí vem um detalhe, uma dica já de Boaventura. O sistema capitalista será o responsável por minar o projeto da modernidade. Mas continuemos com a tese, complexa, mas nossa missão aqui é fazer com que vocês entendam esta tese. Vou continuar lendo essa tese. A sua extinção é complexa porque é, em parte, um processo de superação e é, em parte, um processo de obsolescência. É superação na medida em que a modernidade cumpriu algumas de suas promessas e, de resto, cumpriu-as em excesso. É obsolescência na medida em que a modernidade está irremediavelmente incapacitada de cumprir outras das suas promessas. Tanto o excesso no cumprimento de algumas das promessas como o déficit do cumprimento de outras são responsáveis pela situação presente, que ora se apresenta superficialmente como de vazio ou de crise, mas que é, a nível mais profundo, uma situação de transição. Como todas as transições são simultaneamente semi-cegas e semi-invisíveis, não é possível nomear adequadamente a presente situação. Por essa razão, lhe tem sido dado um nome inadequado de pós-modernidade, mas a falta de melhor é um nome autêntico na sua inadequação. Então, veja o que o autor trabalha neste texto. Primeiro, ele fala que a extinção da modernidade, ou do projeto da modernidade, é contraditória. Por que contraditória?
contraditória e complexa, porque algumas promessas elas foram cumpridas, e cumpridas em excesso, e outras promessas ficaram caducas. Elas não têm mais razão de existir, daí estarem obsoletas, como diz aí o texto. Só que existe déficit no cumprimento e excesso no cumprimento. Se a gente pega, por exemplo, as bombas atômicas que foram criadas, claro que elas vão entrar aí como o excesso do cumprimento da promessa da capacidade do homem fazer. Eu tenho dito aqui de manhã, em outra aula, que o homem faz miséria. Aquilo que foi previsto no início da modernidade, que o homem pode, que o homem pensa, que o homem cria, que o homem age, que o homem existe, sim, ele existe de fato. Ele faz de fato. Mas tem coisas que ele faz que são do campo do excesso. Mas também tem coisas que ele não faz ante a promessa que foi assegurada pelo projeto da modernidade. E eu preciso me lembrar de uma promessa que ela está naquelas frases que são conceituais da Revolução Francesa, que são fantásticas e que têm tudo a ver com o projeto da modernidade. O que é que aquela sociedade almejava? Por que é que ela faz uma revolução? Para que ela faz uma revolução? Ela tem como espectro, ela tem como horizonte fraternidade, ela tem como horizonte igualdade, ela tem como horizonte liberdade. E isso é revolucionário. Só que a igualdade foi prometida, mas não foi conseguida. Olha o déficit aparecendo. Tem déficit na promessa. E esse déficit vai ser responsável por essa busca desenfreada que a sociedade tem pelos bens materiais. Essa temporalidade que muda, o autor coloca um negócio interessante, é que só os estudiosos, só aqueles que fazem essa reflexão, percebem que é um processo de mudança. Mas no dia a dia, as pessoas não estão vendo. Não estão percebendo que tem uma temporalidade sendo modificada. Por quê? Porque essas mudanças, como diz aqui o autor, essas transições, elas são semi-visíveis, elas são semi-cegas. Esse projeto sociocultural da modernidade é um projeto muito rico, diz para vocês que é revolucionário. O autor diz capaz de infinitas possibilidades e, como tal, sujeito a desenvolvimento contraditórios. Anotem aí no caderno de vocês que tem dois pilares que assentam a modernidade. É o pilar da regulação. Tudo para existir precisa estar normatizado, regulado. Vivemos sobre a sociedade da norma. Por outro lado, nós conquistamos a liberdade. Então, é o pilar da emancipação. Como eu disse para vocês outro dia, se fosse na Idade Média, quem disse que eu fazia uma tatuagem? E por que eu não fazia tatuagem? Porque eu não era dono do meu corpo? Eu não tinha autonomia? Eu não tinha emancipação? Porque a tatuagem poderia representar um atentado aos princípios religiosos daquela época. Então, um dos pilares da modernidade é essa emancipação, que tem a ver muito com aquele conceito que está na Revolução Francesa, que é o conceito de liberdade.
Eu sou livre para. Veja, esses pilares, eles são completos. Cada um pilar tem 3 princípios. O pilar da regulação é constituído pelo princípio do Estado, cuja articulação se deve principalmente a Hobbes, pelo princípio do mercado, dominante, sobretudo na obra de John Locke, e pelo princípio da comunidade, cuja formulação domina toda a filosofia política de Rousseau. Então, nós temos 3 elementos aí importantes, ou 3 princípios, como diz o Boaventura, neste pilar, que é o pilar da regulação. Olhando para os seus construtores, olhando para os seus teóricos, especialmente olhando para Rousseau, ele coloca a comunidade no topo da hierarquia. O poder emana dela. As vontades emanam dela. Ela, em tese, deve determinar todos os outros princípios. Porém, isso está bem claro nesse primeiro período do capitalismo, nós vamos ver daqui a pouco. Infelizmente, o Estado, ele não cumpre o seu papel, que é o do bem, de dar proteção e dar bem-estar à comunidade. E o mercado coopta. O mercado determina o que ele quer do Estado e o mercado interfere no cotidiano da sociedade. Então, a hierarquia muda, e a gente vai ver que muda bem no século XIX, apesar da Revolução Francesa. O outro pilar, eu falei do pilar da regulação, e vou falar do pilar da emancipação, e eu quero que vocês olhem para esses pilares, entendam esses pilares, porque eles vão estar presentes nos 3 períodos do capitalismo, nas 3 fases do capitalismo. Eu gostaria que vocês enxergassem onde esses primeiros pilares e onde os princípios se encaixam nestes momentos históricos da sociedade. Mas voltemos a falar do pilar da emancipação com os seus 3 princípios, ou com suas 3 lógicas de racionalidade. Primeira racionalidade é a estética expressiva da arte e da literatura. Eu posso pensar, eu posso escrever, eu tenho o direito de ter opinião. Por isso eu sou autônomo. Nesse sentido, eu não preciso mais do aval do padre, do bispo. Ele não vai mais mandar queimar o que eu escrevo. Então eu estou livre, eu estou autônomo. E esta autonomia minha, ela é regulada, ela é normatizada, ela me garante a liberdade. A outra racionalidade é a racionalidade moral prática da ética e do direito. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, até onde eu posso ir, está no escopo racionalizado da ética e do direito. Ao direito se recorre quando os passos das pessoas eles são maldados. Quando eu cometo alguma infração, aí eu preciso recorrer ao direito para que ele me mostre o caminho da punição. E a racionalidade cognitiva instrumental da ciência e da técnica, vocês logo lembram de Habermas, do texto anterior? Vocês lembram de uma outra palavra que vocês sabem o que é? Tecnocracia, que é o governo da técnica. Então, existe uma racionalidade instrumental que nos obriga, que nos enclausula dentro de um sistema que, para existir, é preciso usar a técnica, é preciso estar subserviente à ciência.
E claro que vocês lembram do texto passado, sem ser este da modernidade, aquele texto de ética de trabalho, que os interessados nessa cognição instrumental, esses interessados fazem de tudo para que a gente seja o produto, para que a gente compre, porque eles só sobrevivem se nós, neste caso, compramos. Daí, essa lógica, ou esse princípio da racionalidade cognitiva instrumental, que contribui com o acúmulo e o lucro das empresas. Como em qualquer outra construção, esses dois pilares e seus respectivos princípios ou lógicas estão ligados por cálculo de correspondência. Assim, embora as lógicas de emancipação racional visem, no seu conjunto, orientar a vida prática dos cidadãos, cada uma delas tem um modo de inserção privilegiado no pilar da regulação. Tudo é regulado. Mesmo as minhas livres manifestações do pensamento, elas são reguladas, essas livres manifestações do pensamento. O autor diz, o Boaventura, a racionalidade estética, aliás, né? Sim, a racionalidade estética expressiva da arte e da literatura articula-se privilegiadamente com o princípio da comunidade, porque é nela que se condensam as ideias de identidade, de comunhão, sem as quais não é possível a contemplação estética. Então, não tem como fazer arte e literatura sem essa contemplação estética, onde as pessoas estão. E onde as pessoas estão? Na comunidade. Quem são as pessoas? A comunidade. Então, não tem como pensar a racionalidade estética expressiva da arte e da literatura sem você ver gente. Sem você ver a comunidade. A outra racionalidade é a racionalidade moral prática da ética e do direito, vocês lembram, né? Liga-se preferencialmente ao princípio do Estado, na medida em que a este compete definir e fazer cumprir o mínimo ético para o que é dotado do monopólio de produção e da distribuição do direito. Finalmente, a racionalidade cognitiva instrumental tem uma correspondência específica com o princípio do mercado, porque não é só lá que condensam as ideias da individualidade e da concorrência centrais ao desenvolvimento da ciência e da técnica, mas também porque a própria técnica, desde o século XVIII, ela vem se transformando numa força produtiva. Então, duas coisas importantes destas racionalidades, ou desses princípios, que se encontram pilar da regulação com o pilar da emancipação. A racionalidade moral prática só existe nessas sociedades se você tem o direito ali para cobrar. Aliás, se você tem o Estado, se você tem o Estado que monopoliza a produção e distribuição do direito, então termina o pilar da regulação fazendo esse casamento ou essa interferência com a racionalidade moral prática que se liga com o Estado. Diria também, aqui no final do slide, o autor diz isso, né? Que em função do desejo da tecnocracia, vocês sabem o que é tecnocracia, governo da técnica, já existem esses visíveis sinais de conversão da ciência numa força produtiva. A ciência vale, porque não só ela é uma força produtiva, como ela nos induz a ser essa força produtiva que o mercado tanto necessita. Por sua complexidade interna, pela riqueza e diversidade das ideias novas que comporta e pela maneira como procura articulação entre elas, o projeto da modernidade é um projeto ambicioso e revolucionário, é para acabar com o reino da necessidade. O projeto sociocultural da modernidade é para fazer com que as pessoas comam, vivam, estejam felizes, não tenham miséria.
que tenha o que a Revolução Francesa queria, a igualdade. Segue Boaventura dizendo, as suas possibilidades, elas são infinitas, mas por o serem, contemplam tanto o excesso das promessas, como o déficit do seu cumprimento. Chegamos no século XXI, e sofremos de cólera. Chegamos no século XXI, e tem surto de sarampo. Temos problema com grife? Com grife, não. Temos problema, desculpa, com gripe aviária, eu espirrando e falando de gripe. Temos problema com gripe suína. Ou seja, mas nós não criamos a ciência para ir resolvendo todos esses problemas? E a ciência se transformando numa força produtiva, ou a serviço da produção e do capital. Está aí já a guerra pelas vacinas contra o Covid, o preço que vai se pagar, as negociações. Tudo isso não é, vai mostrando o que é esse projeto revolucionário. O excesso, né? Já que eu falei de déficit, e o excesso? Boaventura disse que o excesso reside no próprio objetivo de vincular o pilar da regulação ao pilar da emancipação e os de vincular a ambos a concretização de objetivos práticos de racionalização global da vida coletiva e da vida individual. Não vai dar certo. Não pode haver essa vinculação. Se houver, tem problemas, porque os princípios que estão no interior dos pilares, eles são contraditórios entre si. Esta dupla vinculação é capaz de assegurar o desenvolvimento harmonioso de valores tendencialmente contraditórios, da justiça, da autonomia, da solidariedade, da identidade, da emancipação, da subjetividade, da igualdade e da liberdade. Então, colocando isso na prática da vida, a gente vai perceber que não é assim. E que essas contradições, elas são mais visíveis, elas aparecem mais. Porque esses são os nossos dilemas. Ou as nossos ideais, as nossas, não é, necessidades. Quando foi feito o projeto cultural da modernidade? Veja, o projeto sociocultural da modernidade constituiu-se entre o século XVI e finais do século XVIII. Só a partir daí se inicia verdadeiramente o teste no seu cumprimento histórico, e esse momento coincide com a emergência do capitalismo enquanto modo de produção dominante nos países da Europa, que integraram e integram a primeira grande onda da industrialização. Naquele momento em que a Europa estava tendo esse boom, esse sucesso, ela queria mostrar ao mundo que tinha criado máquinas, ela queria exportar essas máquinas para o mundo, porque exportando ela, neste caso, ganhava. Então, neste momento, nós estamos vendo ali o projeto da modernidade, ele se constituir e ele tentar se consolidar. A partir desse momento, o trajetório histórico da modernidade está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do capitalismo, especialmente na Europa. E é possível identificar 3 grandes períodos, e eu vou explicar esses 3. Primeiro período, né? Primeiro período cobre todo o século XIX, é o período do capitalismo liberal. O segundo período inicia-se no final do século XIX e atinge o seu pleno desenvolvimento no período entre guerras, nas primeiras décadas depois da Segunda Guerra Mundial. Boaventura diz, designo este período por período de capitalismo organizado. E eu vou falar muito desse capitalismo organizado nesta segunda fase. E o terceiro período inicia-se, em geral, nos finais da década de 60, em alguns países um pouco mais cedo, em outros um pouco mais tarde, como é o caso do Brasil, e é neles que nos encontramos hoje.
nesses lugares onde essas mudanças já vêm ocorrendo. Alguns autores designam-no de período do capitalismo, que é o capitalismo volátil, o capitalismo especulador, o chamado capitalismo financeiro, ou monopolizado pelo Estado, o capitalismo monopolista de Estado. Veja, o primeiro período torna claro, no plano social e político, que o projeto da modernidade era demasiado ambicioso e internamente contraditório, e que, por isso, o excesso das promessas se saldaria historicamente num déficit irreparável. O segundo período tentou que fossem cumpridas e até cumpridas em excesso algumas das promessas, ao mesmo tempo em que procurou compatibilizar com elas outras promessas contraditórias, na expectativa de que o déficit no cumprimento destas, mesmo se irreparável, fosse o menor possível. Então, o segundo período é o período da organização, da compatibilização, da tentativa de enxergar o déficit e dizer, nós vamos tentar resolver esse déficit. E o terceiro período, que estamos a viver, representa a consciência de que esse déficit, que é de fato irreparável, é o maior do que se julgou, é maior do que se julgou anteriormente, de tal modo que não faz sentido continuar à espera que o próprio projeto de modernidade se cumpra no que ele está até agora a não se cumprir. Portanto, o projeto da modernidade nesses três períodos. Vamos falar hoje do primeiro período. O século XIX, ou seja, o período do capitalismo liberal, ele é um século fascinante. Talvez não tanto quanto o século XVIII, mas certamente, segundo Boaventura, mais do que o século XX. O seu fascínio reside em que nele explodem com grande violência as contradições do projeto da modernidade. Entre a solidariedade e a identidade, entre a justiça e a autonomia, entre a igualdade e a liberdade. Esses elementos eles vão aparecer, eles vão para o debate e vão gerar, como o autor está dizendo aí, como eles se encontram e desencontram no interior dessas contradições, ou dos princípios que são contraditórios. Sobre a regulação, a ideia do desenvolvimento harmonioso entre o princípio do Estado, do mercado e da comunidade colapsa, decompõe-se no desenvolvimento sem precedentes do princípio de mercado, na atrofia quase total do princípio da comunidade e no desenvolvimento ambíguo do princípio do Estado sob a pressão contraditória dos dois movimentos anteriores. Esta ambiguidade vai, de resto, manter-se no período seguinte, ainda que de outras formas. O que o autor está dizendo é que aquela harmonia ou aquele desenvolvimento que iria acontecer a partir da vontade da comunidade, porque ela estaria no topo, sendo responsável por essas outras instituições, ela se colapsa, se decompõe. E o princípio de mercado, em nome da tecnocracia, passa a ser o princípio mais importante. E ele passa a determinar quantos elementos vão ocorrer, especialmente quando o próprio Estado ele termina sendo ambíguo, porque ele foi criado para a proteção da sociedade. Exatamente, professor. E termina não protegendo a sociedade. Porque o mercado fica acima
E aí o Estado atende os interesses do mercado. Por sua vez, a comunidade, ela também termina à mercê da vontade do mercado. Esse princípio da cognição técnica, né, da ciência da técnica e da razão instrumental, ele é o resultado desta vontade que o Estado, que o mercado tem sobre a comunidade, adestrando a comunidade, ou adestrando, neste caso, os indivíduos. Eu vou dar um exemplo, professor, desculpe aí. Pode dar. Eu fui para uma sessão coletiva para discutir, reavaliar o valor da casa própria no Tribunal Federal, primeira região. E aí, chegando lá, aquele pessoal para fazer o acordo, aí o juiz saiu, né? Aí disse assim, olha, pessoal, a Caixa Econômica tem uma notícia boa para vocês, a Caixa Econômica tem acordo aí para quem ganha de um salário mínimo em diante. A maioria ganhava um salário mínimo e meio. Aí, na hora da audiência, eu peguei e entrei na sala, né? Entrei na sala, aí me disseram, olha, você não pode entrar sem ser chamado, não. As partes têm que ficar do lado de fora. Aí eu peguei e voltei, recuei. Aí quando eles mandaram, depois de um certo tempo, eles mandaram entrar, e a parte do que representava o modelo econômico estava lá dentro, do lado do juiz. Aí eu disse, como é isso? Quer dizer que eles têm esse poder de entrar, já está lá dentro, sei lá o que é que eles conversaram, eu sei que ninguém fez acordo nesse dia. E ele tinha prometido, eu peguei e disse lá, né? Virei para o juiz e disse, excelência, você afirmou, antes de começar essas audiências, que a Caixa tinha acordo para quem ganhasse de um salário mínimo até um salário mínimo e meio. E não está ocorrendo, já são 2 horas da tarde e não foi feito nenhum acordo nesse sentido. Só vejo o povo saindo aí. Rapaz, esse homem ficou nervoso, picou a mão na mesa, esperneou. Você está pensando que eu estou aqui brincando? Aí eu disse, não, senhor. Eu estou pensando que não está tendo acordo nenhum. É a única coisa que eu estou pensando. Aí o advogado que estava comigo me deu um cutucão, né? Aí eu disse, o que é? Eu estou aqui para resolver. Foi ele que disse que ia ter acordo. Rapaz, esse cara ficou sem jeito, sem jeito. Aí o advogado disse, sai da sala, senão ele vai mandar ele prender. Eu disse, prender por quê? Eu estou reivindicando meu direito. Aí eu peguei e saí da sala. O advogado mandou sair, eu saí. Aí eu peguei minha moto e fui embora. Eu disse, isso é uma presepada, isso é teatro, rapaz. Eu vou ficar aqui nada. Ele me mandei e fui embora. E para agravar a situação, viu, professor? Eles perderam o recurso, transcurso em autos, quer dizer, perderam o recurso, então o direito voltou todo para mim. No final, ele deu uma sentença dizendo que eu que procurasse a Caixa. Ora, se eu fui procurar a justiça para resolver, ele manda de volta para a Caixa. Até hoje não resolveu esse impasse, e nem eu pago nem porra nenhuma, e está lá rolando, já vai 24 anos e nada. E eu não estou nem aí, velho. Esse modelo é como o senhor diz, do Estado que é para proteger o cidadão. Eu perguntei sobre o valor social, que a Constituição garantia que o Estado é responsável por nos dar moradia, segurança. Ele foi se retar comigo, aí eu peguei e fui embora, não voltei mais lá. Termina o Estado sendo cooptado pelo mercado, pelo poder econômico, e não é como a gente vai ver, sendo ambíguo na sua capacidade de operação, ou na sua responsabilidade, porque a responsabilidade maior do Estado é com a sociedade, não é com o mercado nem com o sistema econômico, mas a gente vai ver isso, esse colapso, desde o século XIX, no primeiro período do capitalismo. A gente vai ver esse colapso. Ou seja, aquele projeto da modernidade, ele começa a se desfazer ali no século XIX. Depois ele vai levando pancada até o final do século XX, quando se vai perceber que não tem mais sentido aquela proposta da temporalidade e modernidade. E aí vai nos empurrar para lugar nenhum, né? Porque o grande problema nosso hoje é que não existe proposta de sociedade
diferente, de sociedade alternativa, só quando tinha nosso amigo Raul Seixas. Não tem mais essa, não é, proposta. O capitalismo é triunfante, ele triunfou, e uma das coisas do capitalismo, como a gente vai ver nesse texto, é a produção da desigualdade, porque para que uns poucos acumulem, é preciso que haja desigualdade. Isso é a natureza do capitalismo. E não dá para lutar contra isso dentro do capitalismo, porque faz parte de sua natureza. Mas vou voltar aqui a esse primeiro período, né, do capitalismo, para a gente identificar esse desenvolvimento vertiginoso da industrialização, a crescente importância das cidades comerciais, a importância que vai tendo das cidades industriais com a Revolução Industrial, isso eu estou falando do século XIX, desses países centrais, desses países mais ricos, também na conversão da complexa filosofia política liberal num princípio unidimensional e mesmo assim contraditório, mas politicamente eficaz e afeito à grande divulgação, que é o princípio do laissez-faire, deixar e fazer, deixar e passar. Isso é bem da política liberal, especialmente do século XIX. Por outro lado, a comunidade que era em Rousseau, uma comunidade concreta de cidadãos que decidiam sobre, que tinha soberania, reduziu-se a um composto de dois elementos abstratos. O primeiro elemento é a sociedade civil concebida como agregação competitiva de interesses particulares. Quando eu vou para o meu lugar na sociedade civil, esse meu lugar é demarcado, e por ser demarcado e participar de um sistema que me induz a concorrer com o outro, eu passo a, não é, brigar com o outro. Nós, indivíduos, vivemos numa sociedade de conflito, porque os nossos interesses são particulares. Especialmente agora, quando cada vez mais os bens, os poucos bens que a nós foram destinados se reduzem. Quando esses poucos bens que a nós foram destinados se reduzem, claro que a gente vai cuidar disso que é nosso, vai proteger isso que é nosso, e não vai sequer pensar no bem público. Sequer vai ter tempo de pensar no bem coletivo. Porque, como diz o próprio ditado popular no sistema, nós temos que enfrentar um leão todo dia. E a sociedade civil organizada são esses leões que se dividiram na sociedade em função da legitimidade do Código Civil, empurrando cada parte da sociedade para o processo de competição. Então, eu sou advogado, eu preciso brigar com os médicos, eu quero ter mais direitos, eu quero ter mais bens, eu quero ter mais salário. Por sua vez, os médicos querem brigar com os engenheiros brigam com os técnicos, os técnicos brigam com os professores. O que eu estou dizendo briga, né? Não é na porrada, não, pelo amor de Deus. Né? Eu estou dizendo que, ao particionar a sociedade em, não é, elementos estanques, em partes, em sociedades civis organizadas, promove a competição. E, ao promover a competição entre as partes, perdemos o grande bem e o grande sentido de se viver em sociedade, que é o chamado sentido coletivo, a coletividade. E aí, no final aí do slide, Boaventura diz: a sociedade civil, concebida como agregação competitiva de interesses particulares, que, por sua vez, suporte da esfera pública, e o indivíduo formalmente livre e igual, suporte da esfera privada,
e elemento constitutivo básico da sociedade civil. Esse indivíduo que é dois ao mesmo tempo, que é o indivíduo, é o uno em si mesmo, como vai dizer o texto, aliás, um texto disse isso, nós somos o indivíduo em si mesmo, uno em si mesmo e separado dos demais, em função, certo, deste princípio contraditório que nós vamos ter dentro, não é, da importância que tem o Estado. E aí Boaventura diz, foi esse conceito empobrecido de sociedade civil que passou a ser oposto ao Estado, dando assim a origem ao que se considera o maior dualismo do pensamento político moderno, o dualismo Estado-sociedade civil. O modo como foi formulado no século XIX, esse dualismo, e a sua articulação com o princípio do laissez-faire, explica a ambiguidade da forma política e da atuação do Estado nesse período. O Estado é para proteger a coletividade, termina com a sua legislação e com a legislação da própria sociedade, termina promovendo, termina incentivando a competição entre as partes. Essa é a grande ambiguidade no seio desta sociedade liberal, que está pensando em si, que o indivíduo pensa na sua parte, mas que não destina espaço, pensamento, vontade do coletivo, que, por sua vez, tem que ser defendido pelo Estado, já que o Estado, em tese, precisa ser de todos. No domínio da racionalidade cognitiva instrumental, esses processos traduzem-se num desenvolvimento espetacular da ciência, na conversão gradual desta em uma força produtiva e no consequente reforço da sua vinculação ao mercado. Aí não tem como, né? A ciência será cooptada para o mercado. Mesmo a ciência salvando vidas, promovendo uma série de coisas para que a gente possa alongar a nossa vida, que a gente possa sobreviver, que a gente possa não sentir dor. Mas ela faz tudo isso não a serviço da vida, infelizmente. Ela faz a serviço do mercado. Daí não ser barato a saúde. Saúde não é barato. Os remédios, os equipamentos, e alguém vende isso, né? Alguém lucra e lucra muito com isso. No domínio da racionalidade moral prática, os processos se traduzem na autonomização e na especialização, sobretudo na elaboração e consolidação de uma microética liberal, onde, nesta microética liberal, a responsabilidade moral referida exclusivamente à pessoa, ao indivíduo, porque eu vou criando as minhas normas, vou criando as minhas teorias particulares e vou sendo autônomo para decidir o que é certo e o que é errado. E colabora para isso, como diz aqui o slide, o formalismo jurídico levado ao extremo e transformado em política jurídica hegemônica através do movimento de codificação, de que é expressão mais lindima, o Código Civil Napoleônico. Ou seja, tudo isso que eu disse de competição entre as partes está legitimado no aparecimento deste código, que garante à parte a autonomia, garante à parte a liberdade, garante à parte a propriedade, garante à parte a microética liberal. O Código Civil, ele faz isso, né? Ele dá essas garantias individuais. Finalmente, no domínio da racionalidade estética expressiva, a autonomização e especialização traduzem-se no crescente elitismo da alta cultura, separação da arte e da vida, legitimado socialmente pela sua associação à ideia de cultura nacional,
então promovida pelo Estado liberal. É interessante como essas contradições no primeiro período do capitalismo começam a aparecer e vão minando todas aquelas propostas de fraternidade, de igualdade, de liberdade dos povos e de autodeterminação dos povos. E aí um exemplo, eu vou dizer que é um exemplo simples, transformar a cultura em algo da elite europeia, e conceituar a cultura como a capacidade que o ser tem de compreensão, o que o ser tem para poder compreender. E aí a quantidade de livros, a quantidade de bibliotecas, de universidades, de teatro, de cinema, de jornais. Isso iria definir a cultura de um povo. E essa cultura, claro, ela vai ser separada da vida, porque a vida no cotidiano não são livros. A vida do cotidiano não é teatro, não é cinema, não é poesia erudita, não é. Você tem outros instrumentos da vida que fazem a vida ter sentido. Mas o que é que a elite europeia faz no século XIX? Ela estabelece um conceito de cultura que dentro desse conceito só cabem eles. Não nos cabe. Não cabe o sujeito do sertão que sabe fazer um chá para dor de cabeça. Então, isso não é cultura. Porque não fez parte da atividade científica, acadêmica. É um dos elementos que marcam bem esse primeiro período do capitalismo, porque esses 3 períodos do capitalismo, como eu estou mostrando para vocês, vou mostrar ao longo dessas aulas, eles vão minando o projeto da modernidade. E esse conceito de cultura é um dos, digamos assim, minadores. O pilar da emancipação foi também, não é, o período que a gente vai dizer aqui, que é período organizador das manifestações sociais. E aí eu quero que vocês anotem isso, porque uma coisa são as manifestações em si. Outra coisa é aquilo que motiva a manifestação, que inspira a manifestação. O primeiro período tem os ideais das manifestações. Vamos chamar princípio organizador de teoria, certo? Anota aí, princípio organizador, teoria. E essas teorias do século XIX, elas vão se reproduzir nas manifestações sociais do século XX, com resultados bastante práticos para a classe trabalhadora, no século XX, especialmente ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que diz aqui o texto? Que esse pilar da emancipação foi também o período, neste período, o princípio organizador de manifestações sociais, que, embora de forma impura ou desviante, porque não fazia parte do curso, né, do liberalismo, foram informadas pela vocação de globalidade e pela aspiração de racionalidade radical da existência escritas no projeto da modernidade. Entre essas manifestações, Boaventura distingue 2, uma no domínio da racionalidade estética expressiva, da arte e da literatura, e outra no domínio da racionalidade moral prática, da ética e do direito. A primeira é uma forma elitista, mas é constituída pelo idealismo românico e pelo grande romance realista. Nós vamos ter um movimento romântico no século XIX. E esse movimento romântico, ele reunirá artistas da arte, da literatura, da arquitetura, que vão criticar o status quo,
que é muito fechado, que é muito também elitista. É uma forma elitista que critica o elitismo da própria cultura. Daí surgirem esses movimentos que no Brasil nós tivemos uma experiência desse movimento em 1922, na chamada Semana de Arte Moderna. A outra manifestação é no domínio moral prático e assume uma forma desviante, marginalizada, e é constituída por vários projetos socialistas radicais, tanto o chamado socialismo utópico como o chamado socialismo científico. Ou seja, é no século XIX que pessoas como Saint-Simon, Fourier, Karl Marx, Engels, eles estarão pensando a sociedade e tentando retomar a proposta da modernidade. Qual era a proposta da modernidade? A eliminação do reino da necessidade. Qual era a proposta da modernidade? A proposta da modernidade era promover a igualdade. Só que chega naquele século XIX e isso não está ocorrendo. Aí, os pensadores, eles passam a teorizar e a apresentar propostas de mudança da sociedade. Que não vão acontecer no primeiro período, não vão. Você não tem Revolução Russa no século XIX, você só vai ter Revolução Russa em 1917. Então, no século XIX, não. E o que pretendem essas revoluções? Elas pretendem retomar o projeto da modernidade. E é interessante, gente, porque quando a gente vai para a queda do socialismo real, porque uma coisa é o científico, e a gente precisa separar as duas coisas, e quem não conhece não separa, coloca tudo no bolo. Uma coisa é a teoria. E a teoria, ela inspira, ela é o paradigma, ela é o horizonte também. E ela poderá se transformar numa realidade ou não. É por isso que a gente separa socialismo não é científico e socialismo real. Apesar de aparecer aí também a palavra socialismo utópico, porque utópico, porque Fourier e Saint-Simon, quando eles escreveram, eles não deixaram claro os caminhos para a transformação da sociedade, ou para a aplicação na prática do projeto da modernidade. Já o Karl Marx e o Engels, eles passaram a trabalhar em possibilidades concretas, reais. E uma das possibilidades reais de mudança da sociedade, por exemplo, foi pela via que já existia. Já existia uma via construída no projeto da modernidade, que era a via partidária, político-partidária. E eles vão fazer um livro, que é um livro-chave, no entendimento da teoria, certo? Que eu estou aqui na teoria. Eu não estou falando de União Soviética, eu não estou falando de Cuba, eu não estou falando de Albânia, eu não estou falando de China, não estou falando desses países, eu estou falando da teoria. E a teoria não foi aplicada em canto nenhum. Se me mostraram onde a teoria foi aplicada, aí eu calo. Porque houve uma aproximação. O que houve foi ditaduras, né? Com esse viés de Karl Marx. Porque Karl Marx queria o quê? A divisão da maximização do lucro por partes iguais. E quem fez isso até hoje? Ninguém. Então, tornaram ele um diabo, porque dizia que ia dividir a propriedade. Ele nunca disse isso, de divisão de propriedade. Ele dizia que se você produz aí você tem que... Porque um entra com a inteligência e com a mão de obra, ele entra com capital, o rico. Então, se ele fica cada vez mais rico e não divide esse capital com as pessoas envolvidas, ele vai distanciando daquele projeto que você falou inicial, que era a igualdade, justiça justiça, né? Justiça, e não acontece, justiça social. Então, o que era que a gente via aqui, quando eu estava na administração aí, com o professor Valdir, ele foi diretor da GS11, aí ele dizia para mim, eu fazia esse debate com ele, aí eu dizia, pronto, Valdir, os donos da GS11
pega a mão de obra brasileira, faturam, você vê aí nas revistas, faturamento anual, não sei quantos bilhões de dólares. Os filhos vão estudar na Europa, com apartamentos caríssimos, usufruindo de tudo que é de bom e de melhor, e os filhos do trabalhador que gera lucro para ele vão para as metalúrgicas, vão para aprender só tem acesso a cursos profissionalizantes que não vai crescer nunca, não vai entrar nunca nessa classe dominante. Então, é um modelo que eles usam Marx, deturpando o que é a teoria de Marx. É esse o meu pensamento. Então, só para separar, porque às vezes eu peço, né, que a pessoa fale da teoria e fale da prática, e essa prática ela vai estar no segundo período, certo? Ela não está ainda neste primeiro período. Ele tem uma teoria no primeiro período e tem uma prática no segundo período. Que, inclusive, essa prática, ela termina organizando o capital. E aí eu vou explicar na próxima aula como esse capital, como o capitalismo ele vai se organizar em função das próprias revoluções que aconteceram na primeira metade do século XX. Mas o que eu queria dizer, para não adiantar a discussão da próxima aula, é que veja bem, se esse socialismo utópico, se esse socialismo científico, que eles são teorias, apareceram para resgatar o projeto da modernidade, a queda do socialismo real, veja, socialismo utópico, científico e real. São três coisas diferentes. Aí eu estou falando desses dois. Se o socialismo científico e utópico, eles se viram no século XIX para tentar retomar o projeto da modernidade, a queda do socialismo real no final da década de 80 representou a atacada final na modernidade. A modernidade, ela termina se esfalecendo quando o muro de Berlim cai e quando, em efeito dominó, todos aqueles países que tinham adotado o sistema socialista, eles também foram, neste caso, caindo. E aí, claro, que a modernidade se esvai, ou seja, ela vai ali, a partir daquele momento, deixando de existir, e uma nova temporalidade aparece. E nesta nova temporalidade, o que a gente tem como triunfante é o capital. Que a gente pode dizer que é o mercado. Veja, apesar dessas bobagens que a gente escuta todos os dias, tentando, inclusive, enquadrar partidos de centro, não é? De centro-esquerda, por exemplo, em partidos de esquerda, de transformar governos em governos essencialmente de governos radicais, e que isso não existiu na prática no Brasil, nem tem essa perspectiva de existir em função do interesse do mercado. É só a gente ver o que aconteceu no governo Lula, né, que para governar foi preciso governar com a elite brasileira, que não tinha nada ali de governo comunista socialista, porque o vice-presidente era um dos principais empresários do Brasil. Isso foi bastante claro. O mercado não tem cor, o mercado não tem cor, o mercado não é verde, não é vermelho, não é azul, o mercado não é 13, não é 45, não é 17, não é 50, o mercado não tem preferência. O mercado jamais será 12, 13, 14, 15, 20, 25. Exatamente. O mercado é qualquer cor que esteja ali à mercê dos interesses do próprio mercado. E essa é a característica do mercado, e é isso que a gente vai ver no terceiro período. O mercado coloniza tudo, inclusive coloniza as supostas ideologias partidárias. Só que, infelizmente, como a gente tem pouco conhecimento, a gente discute pouco, a gente conhece pouco, a gente embarca nesta onda das cores,
dessas ideologias que, no fundo, quando a gente percebe na prática, quem está dominando é o mercado. Ele domina tudo, não é? É como eu acho que pedir para vocês, não sei se alguém aqui assistiu. É um documentário que está lá no Netflix, que é o documentário O Dilema das Redes. Como você vai ver a atuação do mercado naquele documentário? Porque as redes, que são obras do mercado, terminaram transformando nós, consumidores da rede, em produto. Ou seja, não é o produto que é vendido pela rede. Não é aquela propaganda que está no Facebook que a gente vê, que é a propaganda que está lá, de repente está vendo o story lá do Instagram e passa a propaganda. Não é aquela propaganda. Somos nós que somos vendidos agora. Porque também nós viramos a mercadoria. Nós somos o produto. Ou É a seja, o sociedade mercado está tendo essa descartável. capacidade de produzir gente. Por isso que eu queria que vocês assistissem o documentário, para vocês perceberem como tem uma sociedade sendo produzida pelo mercado. No caso lá também, Nós somos hoje objetos descartáveis. Você está certo. Nós viramos produto e não produtor. Tem outra pessoa que ia falar aí. Quem foi que ia não, falar? lá ele trata da informação, né, que no caso tem até eu acredito que tenha sido uma pegada mais cômica quando ele fala, não, ele está há muitos dias sem logar, bota aí uma ex-namorada para falar com ele que uma notificação que aí ele dispara, que aí você volta a ter o domínio da pessoa. A informação dominando mesmo. Ou seja, então nós viramos essa presa fácil do mercado, né, e que joga para qualquer lado, entendeu? Ou seja, o mercado não tem lado. A gente é que pensa que tem, né? Mas ele não tem. Ele não tem lado. Né? As corporações não têm ideologia, elas estão em qualquer lugar. Você vai para Cuba, você toma Coca-Cola. Você compra produto da Gessileve, entendeu? Você vai para a China também, para Coreia também, para Japão também. Ou seja, deixou eu entrar, meu irmão, o mercado, né? Eu entro, estou preocupado aqui não, eu entro. É só deixar eu entrar. Porque eu estou E ele cria barreiras, né? E ele também cria barreiras. Quando tem necessidade de criar, também cria. Porque é a falsa ideia liberal. Não é? Essa ideia do laissez-faire, laissez-passer. É a falsa ideia do deixar e passar e deixar e fazer. Não. Por quê? Em tese, o próprio mercado ele já fez essa divisão internacional da produção e do consumo. Essa divisão é clara. Essa divisão ela existe. A gente sabe quem planta soja, quem planta banana, certo? Quem planta e exporta, né? E quem produz tecnologia, quem consome tecnologia. A gente sabe disso. Isso está dividido internacionalmente. Se havia, como a gente viu lá, naquele texto de ética e trabalho, a divisão social do trabalho, existe a divisão internacional da produção e do consumo. Isso existe. Isso é claro. Por isso que tem as barreiras, tem os embargos, né? Por isso que tem, tem OMC. A OMC é para quê? Para proteger mercado? A Organização Mundial do Comércio? Não. Né? É para ordenar, não é para proteger, é para ordenar, para organizar o chamado mercado internacional. É bem, não é, digamos assim, isso que o autor coloca nesse texto. Claro que a gente viu o primeiro período do capitalismo, como é que ele se encontra, não é? O liberalismo, certo? As contradições aparecendo, isso no século XIX. Aí a próxima aula, eu trabalho com vocês o segundo e o terceiro período, para depois de falar dos 3 períodos do capitalismo, mostrar para vocês como o tempo está hoje, como é a temporalidade hoje. Quais são esses sinais deste tempo hoje, certo? Do capitalismo triunfante,
necessidade do mercado de cada vez mais interferir no nosso cotidiano, de interferir no nosso prazer. Aí são os sinais da pós-modernidade que, na terceira aula, eu vou trabalhar, digamos assim, com vocês.